Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa é uma aula especial orientada pelo professor Radival Júnior como trabalho curricular. Essa aula tem como os componentes eu, João Pedro Alves Nascimento, Marco Fabian, Lucas Afonso, Gabriel Lobo e Thiago Bonfim. E hoje nós vamos falar sobre hipérbole. Hipérbole ela pode ser obtida a partir da secção cônica por um plano alfa, seccionando dois cones retos, circulares e inversos pelo vértice. Se acalmem, porque o nome é complicado, mas é muito simples. E a hipérbole ela pode ser toda essa área de laranja ou essa linha pontilhada. Nós vamos ver aqui agora como é a definição da hipérbole. E nós podemos definir hipérbole por o conjunto de todos os pontos coplanares para os quais a diferença das distâncias a dois pontos fixos, que chamaremos de focos, é constante. Como assim? Bem, imagine, dados dois pontos distintos F1 e F2 pertencentes a um plano alfa, seja 2c a distância entre eles. A hipérbole é o conjunto desses pontos de alfa, cuja diferença em valor absoluto das distâncias de F1 e F2 é a constante 2a. E essa constante é o que classifica a hipérbole. Nós vamos ver aqui agora. Como vocês podem ver, aqui estão os focos. E a distância do foco 1 ao ponto P e do foco 2 ao ponto P, a diferença dessas distâncias ela equivale a esta constante, como vocês puderam ver. Mais à frente, continuaremos falando sobre os elementos da hipérbole. Bom, aqui é Marco Fabian e vamos falar um pouquinho sobre os elementos principais da hipérbole. Primeiramente, nós vamos tratar os pontos F1 e F2 como sendo os focos da hipérbole. Aqui no gráfico, os pontos F1 e F2. Em seguida, temos que o ponto médio entre esses pontos nós chamaremos de O. Ele é o centro de nossa hipérbole. O segmento A1, A2 é o eixo real, este segmento aqui. Em seguida, temos que o segmento entre os pontos B1 e B2 é o eixo imaginário, na vertical, este segmento. Em seguida, temos a distância focal, que nós vamos chamar de 2C. É a distância entre os pontos F1 e F2. Essa distância é uma distância 2C. Em seguida, a distância 2A, que é a medida do eixo real. Nada mais é que a distância entre os pontos A1 e A2. Este segmento. 2B é a medida do eixo imaginário, ou seja, 2B é o comprimento entre os pontos B1 e B2, este segmento de reta. Outra relação fundamental é a excentricidade, um dos elementos principais. A excentricidade é o quociente entre o valor de C e o valor de A, aqui determinado. Este é o valor de C, dividido também pelo valor de A. E para finalizar, temos que a relação fundamental, ou seja, a relação notável, é caracterizada por C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, é o teorema de Pitágoras, aqui elucidado. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre as equações da hipérbole. Bom, para falar sobre as equações da hipérbole, é preciso estar atento a duas situações.
Nós temos aqui o eixo real paralelo ao eixo x, onde nós utilizamos a fórmula x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E é preciso estar atento aqui quando a hipérbole ela tem o seu centro com a origem no plano cartesiano, passando com seu centro coincidindo com a origem no plano cartesiano. Aí nós utilizamos a fórmula x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. No caso do eixo real paralelo ao eixo y, nós utilizamos a fórmula y menos yc ao quadrado sobre a ao quadrado menos xc ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E quando a hipérbole ela tem o seu centro coincidindo com a origem no plano cartesiano, nós utilizamos a fórmula y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. É importante a gente perceber aqui que o b ele vai ter uma certa relação com o y ou x diante do gráfico. Se o b ele está sobre o y sendo negativo, o eixo real ele será paralelo ao eixo x, sendo representado por esse gráfico. Se o b estiver sobre o x estando negativo, o eixo real será paralelo ao eixo y. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a hipérbole equilátera. Bom, a hipérbole equilátera ela acontece quando o valor de A é igual a B, esse valor é igual a esse, que são as distâncias. A distância, ou polos e vértices, elas são iguais e o seu centro é na origem. Bom, nós temos a fórmula x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Essa é a fórmula. E tirando o MMC, nós obtemos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a ao quadrado. Bom, primeiro nós damos uma distância qualquer, A1, e com isso nós obtemos o vértice. Nós obtemos aqui A2. E para o outro lado, a mesma distância, obtemos A1. Como ele é equilátero, nós temos que ter 4 distâncias iguais. Com isso, nós temos A1, A2, que são os vértices, e B1 e B2, que são os pontos no eixo Y. Aqui nós temos B1 e B2. E obtendo esses pontos, então, nós temos um quadrado. Nós formamos esse quadrado aqui. Bom, depois nós conseguimos tirar as assíntotas, que nada mais são que as diagonais, ou as bissetrizes que cortam os quadrantes 1 e 3, os quadrantes ímpares, e a assíntota D2, que corta os quadrantes pares, 2 e 4. A primeira assíntota, ou a primeira bissetriz, o seu y é igual a x. E a segunda bissetriz, D2, o seu y é igual a menos x. Bom, depois disso, nós conseguimos calcular o foco F, F1 e F2. E para calcular o foco é simples, é a metade da assíntota, ou a metade dessa diagonal aqui. Bom, aqui agora eu vou estar trazendo um exemplo de exercício. Então, considere a hipérbole de focos F1, menos 5 e 0, e F2, 5 e 0, e de vértices A1, menos 3 e 0, e A2, 3 e 0. Determine a equação dessa hipérbole e sua excentricidade. Então, como os focos eles pertencem ao eixo das abscissas, a forma reduzida da equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Pelos dados da questão, sabemos que a é igual a 3 e c é igual a 5. Então, substituindo na relação notável, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja,
5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais b ao quadrado. Fazendo a substituição, b ao quadrado é igual a 16, ou seja, b é igual a 4. Substituindo na primeira fórmula, sabemos que x ao quadrado sobre 9, que é a ao quadrado, sabemos aqui, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. b é 4, ou seja, fica 16. É igual a 1. Ou seja, aqui nós podemos obter a equação dessa hipérbole. Como citado anteriormente, sabemos que a fórmula para a excentricidade da hipérbole é dada por E igual ao quociente de C e A. Ou seja, E é igual a 5 sobre 3. Aqui nós conseguimos determinar a equação dessa hipérbole, representada aqui, e também a sua excentricidade, representada aqui. Vamos agora resolver um exercício de hipérbole, para melhor compreensão dos assuntos dados anteriormente. Vamos construir o gráfico da hipérbole dessa seguinte equação reduzida. Nós podemos fazer algumas observações logo de cara, como por exemplo, xc é igual a 0, e xy e yc também é igual a 0. Então, o ponto inicial dessa hipérbole vai ser o ponto 0 e 0. Outra coisa também que podemos observar é a direção no qual a hipérbole irá. A hipérbole será paralela ao eixo x, então a hipérbole terá mais ou menos essa forma. Também temos que achar o A, o B e o C da hipérbole. O A vai ser a distância dos pontos A1 e A2, e o C, a distância focal da hipérbole, as coisas que nós mais precisamos para fazer o gráfico. Então, observando aqui, nós podemos fazer algumas constatações, que esse número é igual a A ao quadrado, esse número é igual a B ao quadrado. Então, a raiz quadrada deste número vai ser o A. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Sabendo esses valores de A e de B, nós podemos achar o valor de C. Pois C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 16 mais 9. C vai ser igual a raiz quadrada de 25. Nós temos que a distância focal entre as hipérboles vai ser igual a 5. Com as informações agora, nós podemos ir para o plano cartesiano e montar nossa hipérbole. Agora, no plano cartesiano, nós vamos montar nossa hipérbole. O nosso ponto inicial é o ponto 0, 0. Nós sabemos, então, esse daqui vai ser o eixo real da nossa hipérbole. O A é igual a 4. Então, aqui vai ser um ponto. Vai ser o A1. E 4 casos para cá vai ser o A2. Traçados esses dois pontos, é só traçarmos o risco da nossa hipérbole, que vai ser mais ou menos assim. O C foi igual a 5, então aqui vai ser um foco, o F1, e aqui vai ser o
F2. Pronto. Isso é montado o gráfico da nossa hipérbole. As hipérboles podem ser vistas diversas vezes no nosso dia a dia, como por exemplo em candeeiros de cabeceira, que possuem o abajur aberto e que refletem a luz em cima e embaixo, desenhando uma hipérbole. As hipérboles possuem algumas propriedades que são utilizadas pelo ser humano, como por exemplo a da reflexão, que é utilizada nos telescópios de reflexão, os quais são constituídos de dois espelhos, sendo o maior, que é parabólico, e outro menor, que é hiperbólico. Esses dois espelhos dispõem-se de modo que os eixos da parabólica e da hipérbole coincidam e que o foco da parábola coincida com um dos focos da hipérbole, conforme o esquema. Nesse tipo de telescópio, quando os raios de luz se refletem no espelho parabólico, são dirigidos para o foco, pela propriedade de reflexão da parábola. Como este também é foco da hipérbole, pela propriedade de reflexão dessas, os raios de luz se refletem-se no espelho hiperbólico e seguem em direção ao outro foco da hipérbole. Os raios de luz passam através de um orifício no centro do espelho primário, atrás do qual está uma lente ocular, que permite corrigir ligeiramente a trajetória da luz, que chega finalmente aos olhos do observador, ou a película fotográfica. As curvas hiperbólicas também são utilizadas na arquitetura, como pode ser observado na Catedral de Brasília e no planetário de St. Louis Science Center, nos Estados Unidos. Já na engenharia civil, o hiperboloide, que é um sólido originado da rotação de uma hipérbole, é utilizado na construção de torres de refrigeração de usinas nucleares. Isso se deve ao fato de que o hiperboloide é uma superfície duplamente regrada, ou seja, para cada um dos seus pontos existem duas retas destinadas que se interceptam na superfície. Deste modo, as torres podem ser construídas com vigas de aços retas, permitindo assim uma minimização dos ventos transversais e mantendo a integridade estrutural, com uma utilização mínima de detalhes de construção.